Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor para vocês e, na verdade, para cada um de nós. Gostaria de, nesta ocasião, compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 14, nos versos 25 a 33. Diz assim a palavra do nosso Deus: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. Oremos, nosso Deus, nosso amado Pai. Senhor, rogamos a Ti a iluminação do Teu Espírito para entender, compreender e aplicar a Tua palavra em nossos corações. Abre nossos entendimentos, abre nossas mentes, Senhor. Que estejamos receptíveis à Tua palavra e que ela penetre em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num mundo de constante mudança. O mundo muda de uma maneira muito rápida, de uma velocidade incrível. O progresso anda a passos largos. Mas, meus irmãos, existe uma coisa que nunca mudou e nem nunca mudará, que é a palavra de Deus. Porque ela procede de um Deus que é imutável. Outra coisa que não muda também são as exigências do Senhor Jesus Cristo em relação ao discipulado. Ou seja, aquilo que ele disse há mais de 2.000 anos atrás para os seus seguidores, para aquelas pessoas que se dispunham a ser seus discípulos, as exigências não diminuíram. E é exatamente o que nós vimos aqui nesse texto, meus irmãos. Por 3 vezes o Senhor repete a frase: não pode ser meu discípulo. Se não, veja aqui esses 3 versículos. Verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, isso não mudou. Essas são as suas exigências para que alguém possa se intitular, se declarar um discípulo do Senhor Jesus Cristo. O verso 25 diz que grandes multidões o acompanhavam, ou seja, Jesus Cristo estava atraindo a admiração das pessoas, porque ele já se tornara muito popular, devido aos seus milagres, os seus sinais, as maravilhas que ele fazia. Todos nós conhecemos pelo relato dos evangelhos, relato de curas, multiplicação de pães e tantas outras coisas que Jesus fazia, transformação da água em vinho, e com certeza isso atraía a multidão curiosa. Então o Senhor Jesus Cristo, vendo aquelas multidões, e ao invés de dizer assim, venham, quanto mais
gente atrás de mim melhor. Ele se volta para aquelas pessoas e ele começa a dizer o preço, que é o preço do discipulado, o preço por ser salvo. Não é o preço da salvação, porque a salvação é de graça. Pela graça sois salvos, diz o apóstolo Paulo. Então, o Senhor Jesus Cristo, por 3 vezes, ele coloca exigências para que alguém se torne seu discípulo. A primeira exatamente está aqui no verso 26. Ele diz: se alguém vem após mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus Cristo está querendo dizer com essa primeira exigência é que a devoção a Ele, ao Senhor Jesus Cristo, deve ser tão completa, deve ser de coração, que nem mesmo a lealdade aos pais e aos membros da família deve se interpor. Ou seja, a nossa lealdade, a nossa devoção a Cristo deve ser maior do que aos nossos familiares. O que muito leva as pessoas a ficarem admiradas com esse texto, e ficarem estranho esse texto, é exatamente a palavra aborrece, o verbo aborrecer. Jesus diz: se alguém não vem a mim e não aborrece. Será que Jesus está querendo dizer que a gente deve odiar, deve aborrecer nossos parentes, deve tratar mal? Será que ele está querendo dizer isso de fato? Isso é estranho porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos amar até os nossos inimigos. Então, se até os nossos inimigos devem ser amados, por que ele diz aqui que se alguém não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, seus irmãos, suas irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser seu discípulo? Tem uma regra de interpretação, de hermenêutica bíblica, que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu quero ler o texto com os irmãos lá em Gênesis capítulo 29. Gênesis 29, verso 30, diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecundo, ao passo que Raquel era estéril. Então, nós temos aqui as 2 mulheres de Jacó, Lia e Raquel. E a palavra desprezada no original significa odiada, aborrecida. Então, a Bíblia diz aqui que o Senhor viu que Lia era desprezada por Jacó e por isso que ela tinha muitos filhos, e ao passo que Raquel era estéril. Mas quando nós lemos o verso 30, preste atenção que nós vamos entender o que é que de fato significava desprezada, odiada aqui nesse texto. Verso 30. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Veja aqui, Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, mas não significa que ele não amava a Raquel. Então, meus irmãos, aqui o aborrecer significa amar menos. Não é odiar no sentido de desprezar os seus familiares. Não é no sentido de que você vai tratar mal os seus familiares. Não, o que o Senhor Jesus está querendo dizer é o seguinte: entre o nosso amor, a nossa devoção aos nossos familiares e a Ele, o nosso amor a Ele deve estar acima de qualquer coisa. Infelizmente, não é isso que a gente vê, porque muitas pessoas colocam sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, filhos, irmãs, acima da devoção a Deus. O Senhor Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos com a seguinte frase: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, os versos
aliás, os mandamentos de 1 a 4, os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, se refere exatamente ao nosso amor a Deus. Isso deve estar acima de qualquer suspeita. Ou seja, nós devemos amar ao Senhor de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento e com toda a nossa alma. É exatamente isso que ele está querendo dizer aqui, o Senhor Jesus. Está querendo dizer que o nosso amor ao Senhor, a Ele, deve estar acima até do amor próprio, porque ele diz, e ainda não aborrece a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então essa é a primeira exigência que o Senhor coloca quando ele se volta para as multidões. Segunda, verso 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui está no sentido negativo. E qualquer que não tomar, lá em Lucas, aliás, em Lucas capítulo 10, verso 37, está no sentido positivo. Ele diz, todo aquele que quiser ser meu discípulo tem que tomar a sua cruz. E aqui ele diz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, o que era a cruz? A cruz era a execução máxima do Império Romano para os malfeitores, para os bandidos, né? A cruz era sinônimo de vergonha, a cruz era sinônimo de sofrimento, de dor. Mas a cruz era sinônimo, muito mais do que isso, era sinônimo de morte. Ou seja, nenhum crucificado escapou da morte até hoje. Então, o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer o seguinte, você deve tomar a sua cruz, deve estar disposto a passar vergonha, deve estar disposto a sentir dor, sofrer e até mesmo morrer por minha causa. É isso que ele está querendo dizer isso aqui. Porque cruz não é só sinônimo de sofrimento. A pessoa que era crucificada não somente sofria, mas acima de tudo ela morria. E o Senhor Jesus está dizendo aqui que deve, depois de tomar a cruz, deve segui-lo. E aí ele diz, se alguém não fizer isso, não pode ser seu discípulo. Ou seja, você não pode seguir Jesus da maneira que você quer. Você não pode seguir ao Senhor Jesus Cristo com o seu entendimento, com o seu jeito. Não, ele coloca aqui exatamente as exigências para alguém ser um discípulo dele. E para ilustrar esta verdade, o Senhor Jesus Cristo vai encontrar duas parábolas, duas pequenas parábolas. A primeira parábola é do construtor insensato. Ele diz, verso 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que ouvirem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Então Jesus está querendo dizer o seguinte para aquelas pessoas que estavam seguindo a ele, aquela grande multidão, vocês têm que calcular o custo. Não tentem me seguir se vocês não estiverem sabendo o que de fato estão fazendo. Se o homem vai construir uma torre, a torre que era no meio do lagar, exatamente para que eles ficassem vigiando contra os invasores, a sua vinha, e ele construiu então uma torre muito alta, de lá eles ficavam fazendo esta vigília. O Senhor Jesus disse, o homem vai construir uma torre, mas ele tem que calcular as despesas, verificar se tem os meios, se tem condições de concluir, porque senão ele vai passar vergonha. Ele está dizendo para aquelas pessoas que estão seguindo a ele, aquela multidão, vocês têm que calcularem o custo. É isso que ele está querendo dizer. A segunda parábola está no verso 31 e 32. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000?
Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Meus irmãos, esta parábola é um pouco diferente da outra. Parecida, mas é um pouco diferente. Porque o construtor, ele tinha a opção de construir ou não construir. Ele calculava o custo e veria se tem a condição de iniciar. Então ele tinha a opção de começar ou não, de construir ou não construir. Mas o rei aqui não tem essa opção. Por quê? Porque o outro rei já está vindo para combater com ele. E ele só tem 10.000 homens. O que vem contra ele vem com 20.000, ou seja, o dobro de homens. Então, o que ele tem que fazer? Ele só tem duas opções: ir combater, né, e perder a guerra, ou então pedir condições de paz. Ele não tem a opção de não combater, ou seja, impedir que aquele rei venha, porque o rei já está vindo. E aí o que ele faz? Ele vai pedir condições de paz. A lição é a mesma, é que tudo que nós formos fazer tem que ser planejado, calculado, para que você e eu e nenhum de nós venhamos a passar vergonha. Porque seguir a Jesus é de fato algo realmente muito sério. Não é como muitas pessoas fazem aí de qualquer jeito, de qualquer maneira, se tornam religiosas, enchem as igrejas, enchem os templos, iludidas com as promessas dos falsos mestres, falsos profetas. O Senhor Jesus Cristo foi muito enfático, foi muito sério nas suas exigências. E aí o Senhor resume tudo o que ele disse até aqui no verso 33. Assim, pois, é uma conclusão, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Talvez os irmãos estejam pensando, será que Jesus quis dizer exatamente isso? Será que não é um sacrifício muito grande você renunciar tudo quanto tem? Meus irmãos, se você acha que isso é um sacrifício grande, renunciar tudo quanto tem por amor ao Senhor Jesus Cristo, imagine o sacrifício que ele teve que fazer. Deixar a sua glória, a companhia do Pai, o louvor dos anjos, a adoração de todos os seres celestiais, se tornar um de nós, morrer, sofrer e depois finalmente ressuscitar pelos nossos pecados. Então ele está dizendo, se você não renunciar tudo quanto tem, você não pode ser meu discípulo. Nós temos um caso muito típico na Escritura, que é do jovem rico. Este homem chegou para o Senhor Jesus Cristo, dizendo que queria fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Então o Senhor perguntou, conhece os mandamentos? Sabe os mandamentos? Ele disse, tudo tenho observado desde a minha juventude. E o Senhor, então, Jesus Cristo, então, para pô-lo à prova, disse, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem, segue-me e terás um tesouro do céu. E a Bíblia diz que aquele homem saiu muito triste, porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, ele ganhou os tesouros da terra e perdeu o tesouro celestial. Ou seja, ele não renunciou tudo quanto ele tinha para ser um discípulo de Cristo. Ele queria ter os bens, as riquezas, porque ele era avarento, mas ao mesmo tempo ele queria ganhar a vida eterna. Talvez o Senhor Jesus Cristo não faça isso com você hoje, dizendo que você deve deixar tudo, sua família, seus bens, né? Mas alguma coisa ele exige de cada um de nós. Algo que nos é muito precioso, mas que nós devemos abrir mão, deixar, largar tudo, renunciar tudo para ser seu discípulo. Meus irmãos, como Jesus é diferente de hoje dos pregadores modernos, né? Porque eles estão dizendo, venha, venha, se você vier, você vai ser abençoado, vai ter uma vida próxima, vai ter
uma vida equilibrada, nenhum mal vai te chegar na tua casa. E aí eles enchem os templos. E eles não colocam nenhuma dessas exigências. E Jesus Cristo, novamente repetindo aqui, ele diz 3 vezes. 3 vezes. Se você não fizer isto, você não pode ser meu discípulo, disse o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, que tipo de discípulo nós somos? Será que Jesus Cristo pedisse para a gente deixar tudo, abandonar tudo? Nós teremos coragem? Será que o nosso amor aos nossos parentes, nossos familiares, está maior do que o nosso amor ao Senhor Jesus Cristo? Se for assim, ele está dizendo para nós, você não pode ser meu discípulo. Alguém já disse que a igreja primitiva estava disposta a morrer pelo Evangelho. A igreja moderna não está disposta nem a viver o Evangelho. Imagine morrer. Então, meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nos ajude, nos abençoe, para que nós sejamos verdadeiramente discípulos do Senhor e que estejamos dispostos a pagar o preço do discipulado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai. Ó Senhor, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações e que o Teu Espírito Santo, Senhor, aplique sobre a vida de cada um de nós que ouviram a Tua palavra, Senhor. Pai amado, tem misericórdia de nós se nós não somos os discípulos que o Senhor quer, que o Senhor deseja que sejamos. Pedimos a Tua bênção e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.